Ora então, muito boa tarde. Aqui estamos nós novamente, passados 15 dias, para mais uma sessão do Reflexos de Vida e Fé. Este programa muito simples que três amigos, enfim, mantêm aqui uma conversa normalmente à volta de um tema que é escolhido e que muitas vezes está associado a uma efeméride, ou pode não estar. E às vezes temos um convidado ou uma convidada, e aquilo que digamos que nos une, embora nós sejamos todos com percursos de vida diferentes e formação diferente, académica, etc., mas aquilo que nos une é que somos todos cristãos e é o nosso olhar sobre a vida e as coisas nessa perspectiva. Portanto, nós hoje vamos falar sobre um tema que está em cima da mesa. Eu vou deixar o Alfredo, que vai apresentar o tema, dizer qual é e falar um pouco sobre ele, fazer uma introdução e apresentar também a nossa convidada e, portanto, passo a palavra ao Alfredo. Faça favor. Obrigado. Então, boa tarde. Hoje, dependendo de quem, dos sites onde lemos a informação, para alguns é hoje, para outros é na segunda-feira, para outros foi ontem. Não consegui encontrar consenso sobre o Dia Internacional Sem Compras, ou o Dia Sem Compras, ou No Buying Day. É digamos, uma data que foi lançada inicialmente por alguém em Vancouver, no Canadá, já em 1992, portanto já vamos quase com 30 anos de se ter iniciado, digamos, este dia, que procurava chamar a atenção para o exagero consumista que se verificava, nomeadamente no dia, que, como disse, para alguns é no próprio dia, o dia da Sexta-feira Negra, ou da Black Friday, que digamos, na sucessão de acontecimentos na América do Norte, tem o dia do Thanksgiving, da Ação de Graças, é um dia em família. O dia seguinte era o dia do consumo, e ainda é, como vimos mesmo aqui em Portugal, cada vez mais empresas a fazerem, digamos, uma grande propaganda e a fazerem grandes descontos no dia da sexta-feira, da Black Friday, e então a ideia era vamos tentar pôr um pouco de moderação neste frenesi consumista, que não é bom para ninguém e não é bom para o planeta, e portanto inventou-se, digamos, criou-se este dia. Acho interessante, se o dia foi criado para ser feito simultaneamente com a Black Friday, então de um lado tínhamos esta enorme chamada a comprarmos tudo o que pudermos, com o dinheiro todo que tivermos disponível, porque está tudo muito mais barato e interessante, ou se for no dia seguinte, então ontem gastámos todo o dinheiro que tínhamos e hoje não vamos comprar nada. Seja como for, esta ideia de contrariar, eu até li a palavra que achei muito curiosa, resistir. É uma resistência a uma tendência que tem as suas questões para serem levantadas. Em relação a isto, ocorreu-me, quando estava a pensar nesta introdução, que nós temos o dia do Carnaval, que supostamente é um dia de muita festa e grandes desmandos, onde podemos ser tudo e fazer tudo, porque no Carnaval ninguém leva a mal, e no dia seguinte então teríamos a sexta-feira ou quarta-feira de cinzas, o início da Quaresma, toda uma série de limitações que introduzimos na alimentação, nos costumes, quase que a penitenciarmos. E ocorreu-me esta ideia também pronto, está aqui sempre alguma culpa, há aqui a ideia de que se calhar poderemos fazer melhor, então num dia perdemos o controle, num dia demos todo aso a todas as nossas tendências, melhores ou piores, e no dia seguinte, pronto, lá vamos fazer alguma penitência, lá vamos tentar espiar a culpa, resolver este assunto. É interessante que haja estes dois movimentos, e deixo aqui porque pode ser interessante comentar ou não. Mas só queria acrescentar mais alguma coisa. Esta ideia de que o consumo, sobretudo quando o consumo se torna um objetivo em si próprio, quando satisfaz algum tipo de necessidades que estão muito para além das necessidades básicas. Eu compro porque há uma oportunidade, há uma pechincha, não quero perder isto, porque comprar também dá prazer.
como sabemos, para algumas pessoas, as compras são também uma forma de gerir tensões, emoções difíceis, então vai-se comprar, porque enquanto andamos a comprar, aliviamos a cabeça. Portanto, o consumo já não se trata há muito tempo de irmos buscar aquilo que precisávamos. Penso que nós crescemos com pais e avós que tinham uma referência de frugalidade. Hoje em dia já não, a frugalidade não parece muito bem vista, a não ser talvez por alguns jovens mais alternativos que estão preocupados com o futuro do planeta e começam a clamar por reduzir o consumo, reaproveitar tudo o que pudermos, evitar que a maneira como vivemos continue a participar na destruição do planeta. Pronto, aqui estão introduzidos apenas algumas ideias, mas há aqui uma questão, há várias questões que se podem levantar. Uma que se levanta é que nós vivemos num paradigma económico em que o crescimento parece ser necessário, muito desejável. Portanto, é tudo medido, se estamos a crescer ou não estamos, como é que nos comparamos com o económico dos outros países. E, portanto, o crescimento pressupõe mais produção, mais consumo, portanto, se eu não vou fazer compras, eu estou a pôr, digamos, um grão nesta engrenagem. E quais são as consequências disso? Como é que isso afeta, por exemplo, o emprego? Não só o emprego. Imaginemos que, por hipótese, no dia sem compras, ninguém comprava nada. Bem, podia ser um dia feriado, tudo bem, mas quem produz iria produzir menos e as vendas seriam mais reduzidas. Isso afetaria, naturalmente, a nossa economia. E até, se nós reduzirmos muito o consumo, não corremos o risco de haver pessoas que já trabalham por praticamente dinheiro nenhum ou quase escravizadas, que ficariam sem a possibilidade de sobreviver ou de ter o mínimo que as nossas compras aqui no mundo ocidental significam para eles. Bem, já é uma introdução demasiado longa, era só levantar algumas das questões que me ocorreram, vocês terão outras, mas deixo aqui uma no ar para, se quiserem ir respondendo, que é se por acaso são praticantes do dia sem compras e o que é que acham desta ideia de fazer jejum de compras por um dia. Ok, já te estamos a ver novamente, só te estávamos a ouvir. Muito bem. Eu vou pedir para seres tu a apresentar a Filipa, já agora, a nossa convidada. Sim, eu conheço-a não tão bem como tu, mas a Filipa conheço-a de há muitos anos atrás, sei que é jornalista. Já soube qual era a tua formação, Filipa? Eu sou mesmo de comunicação social, mas comunicação trabalho social. no jornal económico, sim. Pronto, por isso eu sempre confundi que serias economista, trabalhavas na comunicação social, mas és jornalista que trabalha na área da economia há muitos anos e que escreves belissimamente e com muito insight e rigor, e portanto Obrigada. Quem te conhece como jornalista com certeza aprecia o teu trabalho e portanto temos muito gosto que estejas aqui connosco hoje. Obrigada. Sim, não sou economista, mas já trabalho nesta área há 18 anos, no Jornal de Negócios. Não sou praticante do dia sem compras, mas sou muito controlada no meu consumismo, portanto acho que já estou a contribuir um bocadinho para... Claro que há sempre mais a fazer, mas acho que já contribuo para um pouco para a sustentabilidade. Não gosto muito dos dias de... tenho algum ceticismo em relação a isso, ainda não percebi muito bem se tem de facto um efeito positivo ou não. E acho que as coisas passam muito mais pela questão da literacia das pessoas e de uma mudança de mentalidade do que propriamente por criar o dia do não consumir ou de não comprar nada. Até porque isso também limita um bocadinho a liberdade das pessoas e eu acho que isso tudo que imponha alguma coisa acho que não é muito saudável. Há pouco falaste na questão dos jovens estarem mais preocupados com a sustentabilidade e estarem muito mais atentos a estas questões do consumo excessivo
e estar muito mais alerta para isso do que se calhar a minha geração ou as gerações até anteriores. É verdade, nós sabemos que são muitas vezes esses jovens que, por exemplo, trazem para dentro de casa conceitos e mudança, no sentido de, por exemplo, nas questões ambientais, nós vimos que essa educação ambiental criou efeitos práticos dentro das famílias, porque as crianças eram elas próprias que chamavam a atenção dos pais em relação ao desperdício da água, o apagar as luzes, a reciclagem. Isso teve efeitos práticos, funcionou, entrou nas famílias. A questão da literacia financeira, eu acho que é também uma área que poderia ter o mesmo efeito. O consumo tem muito a ver com a relação que nós temos com o dinheiro e tem muito a ver com questões emocionais e de expectativas que nós temos para a nossa vida. Sim, 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 sim. A professora frisou e eu fiquei com a sensação que tinha caído a ligação. Agora parece que caiu mesmo. Bom, mas enquanto a Filipa não volta, eu posso ir dizendo alguma coisa também. Espero que ela não perca o seu raciocínio. Falaste aí um pouco na questão dos interesses da economia e, portanto, supostamente também da indústria. E nós podemos encaixar aqui aquela questão dos produtos com vida curta. Porque, em termos industriais, os produtos, que são muitos dos produtos, são consumidos, especialmente tecnológicos, digamos assim, são produtos propositadamente, digamos, concebidos para ter uma vida curta. Dou o exemplo das impressoras que nós temos em casa, ligadas ao computador. As impressoras podem ter uma vida muitíssimo mais longa, mas é introduzido ali um elemento que faz com que elas cheguem a um determinado número de cópias e não tirem mais. Até já vi numa notícia da televisão pessoas que se dedicam a estas coisas, que são curiosos, que descobriram a forma de desmontar esse condicionamento para que as impressoras continuem a ter muito mais vida, uma vida muito mais longa. E depois as impressoras dos computadores são baratas, mas os tinteiros são caros. Portanto, às vezes quase que eles dão as impressoras, mas os tinteiros são muito caros. Portanto, há aqui uma lógica absolutamente de obrigar as pessoas a comprar repetidamente, porque os produtos também têm uma vida curta. A mesma coisa, por exemplo, no tempo, agora não sei com os LEDs, mas as lâmpadas incandescentes, elas eram feitas também para ter um tempo de vida útil apenas e não passar daí. Aliás, há uma célebre lâmpada, creio que em Inglaterra, que está acesa há décadas e continua acesa, nunca se estragou. Depois há o aspecto também do complexo militar industrial, que move milhões. E, portanto, especialmente desde a Segunda Guerra Mundial, que há um complexo militar e industrial nos Estados Unidos e noutros países também na Rússia, portanto, na China e noutros países, até europeus, que é alimentado pelas guerras, pelos conflitos regionais. Portanto, tem que haver um conflito com a utilização de armas em algum sítio do mundo para que eles possam vender, e até alguns até se dão ao luxo de vender a ambas as partes que estão em conflito. Portanto, isso faz com que seja necessário equipamentos militares, fardamentos, armas, munições. Portanto, há sempre dinheiro a entrar, e depois isso envolve outros aspectos, com dinheiros negros, digamos assim, e, portanto, esse é outro exemplo de como há um interesse da economia e especialmente da indústria
em que os produtos tenham vida curta, ou em que, no caso dos produtos ligados à indústria da guerra, existam guerras que consecutivamente, regionais, etc., onde eles estejam constantemente a vender equipamentos militares e munições, porque isso dá muito, muito, muito dinheiro mesmo. Portanto, nós vivemos numa economia que é feita para empurrar as pessoas para consumir produtos que têm vida curta e, por outro lado, no caso da guerra, portanto, manter guerras e estimular até, por vezes, guerras, conflitos militares, para que o complexo militar industrial esteja sempre a lançar novos produtos, e esteja sempre a vender munições e armas e fardamentos e todas essas coisas. Depois, isto está ligado a um outro aspecto, que é a questão da sustentabilidade, não é? Que tem a ver com a reutilização dos produtos. Tivemos o caso dos sacos de plástico. Hoje há muito mais gente a usar aqueles sacos reutilizáveis, maiores, portanto mais fortes, não aquele simples saco de plástico que se usa e deita fora. A questão das energias renováveis, que também está na ordem do dia. A questão da reciclagem. Penso que Portugal ainda tem um caminho muito grande a percorrer, mas pronto, cada vez há mais projetos interessantes para reciclar os resíduos, de modo que eles possam ser reutilizados e não lançados na natureza, e é o problema grave dos plásticos por todo o lado e dos microplásticos nos oceanos que os peixes comem, depois nós comemos, enfim. Eu, há muitos anos já, eu estive em Manila em 1989, e uma das coisas que me impressionou, que eu nunca tinha visto, foi na Baía de Manila, não se via água. Não se via água. Eram cartões, eram plásticos, eram tábuas, eram esferovite, bocados de esferovite, tudo a boiar, e não se via água durante ali uma extensão. Ora, nós sabemos hoje que há regiões nos oceanos que estão exatamente assim. Já há projetos até de navios que vão para fazer reciclagem, etc. Ora, isto tem impactos muito grandes na nossa sustentabilidade, não é? Portanto, hoje já se começa a pensar que o mundo tem que ser sustentável, a economia tem que ser sustentável, a Terra possivelmente não tem recursos ilimitados para receber resíduos constantemente, e resíduos que demoram, por exemplo, os derivados do petróleo, que demoram anos e anos e décadas a desaparecer na natureza. E, portanto, este é um outro problema. Mas eu agora intervi porque a ligação da Filipa caiu, mas eu gostava que ela continuasse o raciocínio que tinha, se não se esqueceu do que estava a dizer. A internet é muito instável. Não, o que eu queria dizer, e depois tive que parar, é que a questão da educação é muito importante. Na questão também do consumo. E há pouco tempo eu tive a oportunidade de fazer reportagem numa escola com alunos que tinham aulas de educação financeira, e de uma turma de 7º ano, numa escola no Montijo, e achei muito curioso porque eles já tinham interiorizado determinado tipo de conceitos e que já o estavam a transmitir e a ensinar aos pais. E foi muito curioso, porque eles contaram que estamos a falar de miúdos de 12 anos, 12, 13 anos, que é uma idade fundamental para começar a criar valores, não é? E uma relação com o dinheiro saudável. E eles diziam que durante o confinamento eles tiveram aulas de educação financeira online, e que os pais ficavam à espreita atrás da porta a ouvir as aulas porque lhes interessava saber aquilo que eles estavam a aprender também. E era nesta lógica que eu vinha a dizer isto, porque nós já temos um trajeto na questão da sustentabilidade ambiental, com a questão da reciclagem, dos hábitos até alimentares. Os miúdos já têm esses conceitos da proteção dos oceanos, não sujar, quando vão fazer um piquenique, recolher o lixo todo, não deixar nada sujo. Há miúdos
que se envolvem em projetos de recolha de lixo nas praias, enfim, há uma série de coisas que já estão interiorizadas e que já se sabe, e falta essa parte, porque eu acho que isso vai mudar alguma coisa. Se as pessoas tiverem noção dos conceitos básicos da relação com o dinheiro saudável que devem ter, se perceberem os riscos que correm em determinado tipo de comportamentos. Por exemplo, eu sei que neste momento os reguladores do setor financeiro, os vários reguladores que existem, estão preocupados com a questão da literacia financeira digital, porque as pessoas estão cada vez mais a fazer compras online e agora durante a pandemia isso levou um crescimento brutal, não é? Porque as pessoas não podiam sair de casa e continuavam a querer fazer as suas compras e, portanto, cresceu muito o comércio online, mas há muitos riscos, há muitos perigos à espreita, há muitas fraudes. Mesmo agora com o Black Friday, houve muitos alertas em relação a isso, mesmo da DECO e de outras organizações, e as pessoas precisam de perceber onde é que pode estar o perigo. E há um trabalho a ser feito também na questão digital. O consumo está muito a ser transferido para essa área, que é uma área nova, que tem muitos riscos e que é preciso perceber, não é? E aí também há muitos desafios. E é muito fácil consumir hoje. Nós já não temos que sair de casa. Isso também promove o consumo. É muito fácil, com um clique, comprar. Nós temos, nem é preciso sair para ir pagar ao multibanco, não é? Quem tem o MBWay, muitos sites já permitem fazer o pagamento por aí. Portanto, a questão aqui é a relação que as pessoas têm com o dinheiro, porque é que consomem, não é? Muitas vezes as compras são por impulso, isso é uma das questões que são abordadas, que é abordada nas tais aulas de literacia financeira, perceber o que é uma necessidade e perceber o que é um impulso de compra, e os miúdos já sabem distinguir, o que é muito curioso, não é? Fazem exercícios precisamente para perceber qual é a diferença, e é uma pena que as escolas não tenham todas estas aulas, porque eu acho que era um investimento bem feito no sistema educativo português, porque não beneficia só as crianças, beneficia os pais também. Isto que estás a falar do impulso é importante não só enquanto conceito que existe, não é, de compra de impulso ou de aderir a qualquer coisa por impulso, porque houve uma publicidade tão cativante que tocou em alguma coisa e despertou em nós o desejo e a ação de poder aderir ou poder adquirir, mas é também, a palavra impulso também remete para a maneira como nos orientamos, para a nossa bússola de valores e para a nossa, digamos, para a nossa cosmovisão, para porque é que fazemos as coisas. Há impulsos dentro de nós que são impulsos para obter alguma satisfação imediata, para algum alívio de alguma tensão, e fazemos coisas para poder lidar com a dor, com o desconforto que temos, não é? Por isso há muita gente que compra como uma forma de lidar com o seu tumulto interior, com as suas dificuldades, e aqui entra um bocadinho a ideia de como é que, agora falando como cristão, como é que, não só no consumo, mas noutras coisas na vida, como é que eu deteto os impulsos, como é que eu os avalio e como é que eu lido com eles, de maneira que eles não sejam a locomotiva da minha existência, não é? E das decisões que eu tomo e da pessoa que eu me torno. Não é? E, portanto, isto aplica-se ao consumo, aplica-se a outras coisas, mas eu penso que hoje estamos a falar de consumo porque ontem foi o dia do grande consumo a nível mundial, não é? Foi quase o ápice do mercado, e hoje estamos a falar sobre as consequências disso, que têm consequências para nós, têm consequências para a nossa sociedade, têm consequências para os mais pobres, que são os mais prejudicados com as alterações climáticas, com o desbaste dos recursos naturais, são sempre as populações mais vulneráveis as que pagam os principais preços, não é? Já no ano 2000, quando as Nações Unidas fez um grande estudo, levantamento a nível mundial do estado dos ecossistemas no planeta,
Já no ano 2000, esse conjunto de milhares de cientistas que participaram no levantamento dos vários ecossistemas, que são muitos no planeta, já diziam que 60 e tal por cento destes ecossistemas já estavam em falência. Ou seja, já estávamos a requerer mais do ecossistema do que aquilo que ele é capaz de regenerar. E isto, obviamente, tem implicações logo nas populações mais vulneráveis e, portanto, já se previa na altura, até no livro do Al Gore, da Verdade Inconveniente, já se previa algumas dezenas de milhões de refugiados ambientais. E estamos a começar a ver como isso é uma realidade de 20 anos depois, cada vez mais próxima de nós, não é? Como é que lidamos com isso tudo? E, portanto, os nossos impulsos não têm apenas a ver connosco, não nos dizem apenas respeito a nós, dizem respeito às outras pessoas e até à sobrevivência da espécie humana, e vale a pena pensar de uma forma mais ampla sobre este assunto. Só introduzir aqui uma ideia que acho interessante deste dia, que é a ideia de sem compras sugere-me jejum. Que é uma palavra que aparece muito no nosso léxico de cristãos e que aparece noutras religiões, não é? No Ramadão há todo o mês de jejum e, portanto, a ideia do jejum acho interessante que seja promovida. Há pessoas que fazem jejum pelas variedíssimas razões, não é? E pelo entendimento teológico que têm do que é que o jejum pode fazer na sua vida. Mas o jejum é uma renúncia a alguma coisa e muitas vezes, no meu caso, quando faço, procuro fazer um jejum para ter maior clareza, para ter uma maior perspectiva. Ou seja, o facto de não alimentar o desejo do meu corpo de ter mais alimento faz-me entrar num diálogo comigo próprio que me leva a um maior foco de atenção, de raciocínio e no meu caso também leva-me a articular melhor a fé que tenho dentro de mim perante as situações que estou a enfrentar. E acho esta ideia do jejum de dizer eu não vou comprar, seja num dia por ano, seja em vários dias, ou seja como uma forma de vida, também aqui como uma forma de ter perspectiva sobre a minha existência e a existência do mundo em que eu vivo. Não é? Alguém disse que nós temos pelo menos duas taras sociais. Uma delas é o ter e outra é o poder. Não é? E realmente o ter, o sentido de posse, é qualquer coisa que é uma das grandes tentações do ser humano. Nós podemos dizer, bom, isso é a questão da posse, da propriedade privada, de possuir coisas, é uma coisa do capitalismo. Mas nós sabemos que não é. É inerente ao ser humano, tem a ver com tudo. Então, esta ideia de possuir eu já vou falar um bocadinho sobre isso, a questão psicológica ou emocional, de possuir coisas, muitas vezes como compensação para frustrações da vida, não é? Nós sabemos todos que há situações de pessoas que precisam de comprar alguma coisa, e já nem falo nos compradores compulsivos, que também os há, mas mesmo não sendo compulsivos, a pessoa tem necessidade de comprar alguma coisa para se sentir bem. Ora, a partir daí, no momento em que eu tenho que comprar alguma coisa, um bem material, para me sentir bem por dentro, enfim, há qualquer coisa que está errado, porque eu devia me sentir bem com aquilo que eu sou, com aquilo que eu sou e não por aquilo que eu tenho, não é? Então, alguém disse que isto era mesmo uma tara social do nosso tempo, não é? A questão do ter. Eu estava a pensar aqui um pouco na figura de Jesus, que é a minha referência maior. Acho que devia ser a referência maior de qualquer cristão. A pessoa de Jesus, será que Jesus era consumista? É óbvio que não, nem sequer tinham de reclinar a cabeça, não é? Diz a Bíblia. Mas o que nós encontramos é Jesus, todas as vezes Jesus se senta à mesa, não se alambazava, ele e os que estavam com ele. Pelo menos não temos essa noção. Coisa diferente acontece mais tarde, por exemplo, em Corinto,
quando eles alambazavam-se a certa altura, e o apóstolo Paulo teve que pôr ordem na casa, porque os que tinham muito levavam os seus açupipes, e os coitados que não tinham nada ficavam a ver os outros comer. E ele disse, não, vamos esperar uns pelos outros, isto é uma partilha, não é? Isto é uma ceia comum. Então, mas nós quando olhamos para Jesus, quer na casa em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria, quer na ceia com os discípulos, quer durante o seu ministério público, as vezes em que ele comeu alguma coisa, nós vemos sempre uma certa frugalidade. Podem-me dizer, bom, mas isso é cultural. Cultural nada, porque se formos ao palácio do Herodes, a coisa não era assim. Se formos aos romanos, a coisa não era assim. Nós sabemos bem a história de Roma, enfim, aquela velha história deles comerem, para depois irem ali ao canto vomitar e voltarem a comer mais. Portanto, não era assim a questão só de cultural. Não, era uma opção de vida, não apenas na questão do alimento, mas na questão da vida toda, não é? Tem a ver com o sistema de vida. E eu acho que a ceia, o facto de ser pão, pronto, molhar o pão em alguma coisa e beber vinho, que era um bocadinho a dieta do Médio Oriente, não é? Enquanto que no Egito era pão e cerveja, no Médio Oriente era pão e vinho, não é? Mas vemos a última ceia, vemos ali uma frugalidade muito óbvia, não é? E, portanto, se alguém é um cristão e de facto quer ser um imitador de Jesus, um seguidor, um discípulo de Jesus, isto não conjuga muito com grandes comezainas. Aliás, a questão da rubrice, a questão da glutonaria, tudo isso são erros, falhas de comportamento que estão descritas no Novo Testamento, não é? Mas eu estava a lembrar ainda de um exemplo interessante que se passou comigo também, não é? Há pouco tempo. Naquelas regiões do país, há estudos sobre isso, os municípios onde a água engarrafada é de mais qualidade ou menos qualidade, etc. E aqui na região onde eu vivo, a água da torneira não sabia assim propriamente muito bem, às vezes sabia um bocadinho afénica e tal, e nós usámos água engarrafada, os garrafões de água e tal, apesar da chatice de carregar com os garrafões e tudo isso. Até que surgiu uma ideia milagrosa, que é a ideia de um filtro, de um jarrinho que tem um filtro e que filtra a água, muda-se tantos em tantos meses e a água deixa de ter aquele travo, digamos assim, e é perfeitamente agradável para beber. Ora bem, eu acredito que muitas das soluções para combater o consumismo, o desperdício e todas as questões que andam à volta disto, isto não são soluções nem muito dispendiosas, nem muito complicadas. Eu acho que muitas vezes são soluções simples. E lembra aqui a velha história daquele casal de idosos que eram casados já há 50 anos ou 60 anos, e alguém lhes perguntou assim, então, mas vocês, como é que vocês conseguem tantos anos ser casados, estar juntos, há tantos anos, e eles disseram, bom, é que no nosso tempo, quando uma coisa se partia, se estragava, nós não deitávamos fora, nós consertávamos. E eu ainda sou do tempo, agora parece aquela velhota do anúncio qualquer que passou há uns anos, ainda sou do tempo em que eu cresci em Lisboa, num bairro popular, e passava lá como é que se chamava? Agora não me lembro o nome, um homenzinho com um carrinho com uma roda, em que amolava as tesouras, punha os gatos aqueles agrafos, digamos assim, nos alguidares, portanto, reparava coisas, utensílios, que hoje a pessoa não serve, deita fora. Portanto, esta mentalidade também é uma mentalidade que está dentro deste capítulo do consumismo, que acho que tem que ser combatido, com certeza. Não é? Fiquei... Uma curiosidade. Diz. Diga, Alfredo. Não, ia dizer que há uns anos fiquei chocada com os números que
que um ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos publicou sobre precisamente o desperdício alimentar, em que eu há pouco até fui aqui procurar, porque já não me lembrava exatamente dos números, mas diz que cada português desperdiça 130 quilos de lixo alimentar, de comida, não é? No fundo, 130 quilos por ano. E o que mais me chocou nesse estudo foi que quem mais desperdiça alimentos são as famílias, não é nem a indústria, nem a agricultura, nem a distribuição, são as famílias. E isto fez-me muita confusão, porque nós nem nos apercebemos do desperdício que produzimos nas nossas casas. E isso tem impacto na sustentabilidade do planeta também, não é? Porque os recursos todos que são gastos para produzir aqueles alimentos têm um impacto muito grande no ambiente, e isso fez-me pensar muito, e fiquei tão preocupada com aquilo que eu, na altura, isto foi antes do confinamento, fartei-me de falar daquilo lá na redação do Negócios, dizer, vocês sabiam isto e aquilo e o outro, não sei o quê, e nós desperdiçamos muita comida e temos que ter muito mais cuidado com isso, e durante alguns dias o meu tema de conversa foi aquele, porque eu fiquei absolutamente chocada com o desperdício alimentar nas famílias, e muitas vezes isso acontece porque nós compramos demais. Os frescos, por exemplo, estragam-se muito depressa, a fruta, muito depressa, uma maçã fica podre, uma laranja e vai para o lixo. E nós achamos que é só uma coisa e outra, mas aquilo ao fim de uma semana faz muita diferença, não é? E nós temos que comprar aquilo que faz falta, não em excesso, não é? É uma mudança de mentalidade que também tem que começar dentro das nossas casas. Mas a questão que eu tenho, Filipa, e tu que és estás muito mais dentro do pensamento económico do que eu, porque trabalhas com isso todos os dias, é se todo este desperdício e todo este consumo não são essenciais para o modelo económico que temos no mundo, se a ideia do crescimento económico não passa também por produzir cada vez mais. Como é que nós podemos continuar a crescer se não produzirmos mais e não consumirmos mais, não é? Será que não estamos condenados a continuar a haver muito desperdício, a continuar a haver muito consumo, porque de outra forma o modelo em que assentamos a nossa civilização vem abaixo? Mas a produção é sempre ajustada à procura, não é? Se houver um ajuste da procura, as próprias empresas vão ter que se adaptar a isso, não é? Há muitas empresas a estudar precisamente quais são as tendências do consumo, porque a indústria quer ir ao encontro daquilo que os consumidores querem, não é? E já está a haver algumas mudanças precisamente por causa disso. Dessas tendências novas que nós temos, por exemplo, com as novas gerações, que falávamos há pouco, que já querem determinado tipo de produtos e de serviços e que as empresas têm que se adaptar a elas. Portanto, no fundo, a economia vai sempre responder àquilo que são as necessidades do mercado. Se o mercado exigir alguma coisa, eles vão ter que responder a isso. Claro que crescimento económico, claro que nós precisamos de crescimento económico, mas toda a gente sabe que precisa de ser um crescimento sustentável. Essa é a grande discussão, toda a gente está a falar disto, nas empresas, nos bancos, criou-se já uma maneira de avaliar as empresas de acordo com a sua sustentabilidade. O rating das empresas vai começar a passar também por isso. Os próprios trabalhadores exigem isso das suas próprias organizações onde trabalham, uma postura cada vez mais consciente, mais de acordo com as necessidades do planeta e das pessoas, porque isto está tudo relacionado, não é? Portanto, sim, é verdade, nós precisamos de crescimento económico, mas já se percebeu que esse crescimento tem que ser sustentável. E é o mercado que vai ditar isso. As tendências, o que é que as empresas vão começar a produzir. Agora,
Há pouco dizíamos, as novas gerações estão muito mais preocupadas com a sustentabilidade. É verdade, mas também são muito dependentes dos telemóveis. E os telemóveis não há coisa mais, se calhar, mais poluente, não é? E que rapidamente perde a validade, entre aspas, porque está constantemente em evolução e rapidamente quem for maluquinho, entre aspas, das telecomunicações e dos telemóveis, está a trocar de telemóvel quase de ano a ano. E não é porque ele está avariado, é porque surgiu outro novo que é muito melhor e tem mais isto, aquilo e o outro. E são muitas novas gerações que são mais focadas nisso, não é? Portanto, há aqui alguma disparidade. Se por um lado estão mais conscientes e mais preocupados com o ambiente, também não abrem mão de outro tipo de coisas, de determinado tipo de consumo. Eu não sou economista, Eu também não. mas nenhum de nós é, mas faz-me confusão essa ênfase tão forte no modelo económico do crescimento permanente. Não há político que não fale nisto. Quem está na oposição acha que nós estamos a crescer pouco, quem está no governo acha que estamos a crescer o que é possível, enfim. Mas a questão para mim não é se nós crescemos ou não, é se as pessoas estão a viver melhor ou não, ou estão a viver minimamente, ou com a mínima dignidade, ou não. Depois, de certa forma, como a Filipa disse, nessa linha, a economia, se o mercado é que dita, então é importante que existam investigadores, que existam cientistas que apontem caminhos, porque já se começa a falar muito na economia verde, na economia digital, ou seja, em determinadas linhas de economia, que não é a economia tradicional, e que também conferem sustentabilidade, mas porque o mundo está a mudar muito, muito rapidamente, nós não temos a noção, não é? Eu estava-vos a ouvir da a questão dos desperdícios. Eu estou ligado, mais a minha mulher, a uma instituição que todos os dias recolhe as quebras de um supermercado. Ou seja, aquilo que eles chamam quebras é aquilo que está em cima do prazo de validade que eles têm que tirar mas ainda está em condições e que têm que tirar das prateleiras, não, e etc. E é muita coisa. E isto está a ser canalizado para dar apoio a famílias carenciadas, que estão perfeitamente sinalizadas e monitorizadas, etc. Até que a nossa instituição começasse a fazer este trabalho, e há outras que o fazem também, vocês sabem o que é que acontecia a tudo isso? Chegava à noite, à hora de fecho do supermercado, ia para os latões do lixo. Isto é criminoso. Acho que isto é criminoso, não que os funcionários tenham culpa, isto tem que partir de cima, não é? Mas isto para dizer que, em vez de ir para o lixo, as coisas que estão em condições, e estão muitas ainda em condições, são canalizadas rapidamente para quem não tem e para quem precisa delas, não é? Portanto, não é só a questão da produção, não é? É a questão também do desperdício, o que é que nós fazemos com isso? Aliás, em Lisboa há situações, já há instituições que andam a recolher dos restaurantes, não é? Há uma instituição que anda a recolher dos restaurantes para também entrar nesse circuito. Chama-se Free Food. Bom, entretanto, queria só aproveitar para dizer que estamos a acompanhar não só de Portugal, mas de Angola e do Brasil, não é? E há aqui uma série de pessoas que estão a dizer que é uma conversa muito interessante. É só para nós sabermos. Mas tudo isto está relacionado com a questão de um estilo de vida supérfluo, não é? Esta questão das compras e ostentatório também, porque há muita tendência. Nós todos já ouvimos falar de pessoas que viviam há uns anos atrás, por exemplo, em casas abarracadas, mas tinham que ter um carro,
à porta, um automóvel todo XPTO, ou tinham que ter uma antena parabólica também caríssima à porta. Portanto, a questão da ostentação e a questão também do estilo de vida supérfluo, não é? Que, pronto, que não olha para o essencial, as pessoas perderam um bocadinho a noção daquilo que é essencial e andam ali nas margens, no acessório, enfim, isto devia-nos fazer pensar a todos, não é? Tem que fazer pensar porque já falamos aqui do mercado, e do mercado que tem uma, digamos assim, uma função que acaba por regular a economia. A questão é que o mercado somos todos nós, não é? E no mercado também há agentes que promovem os nossos comportamentos. Portanto, o comportamento das pessoas não, muitas vezes acaba por ser por arrasto de um conjunto de estímulos que são entregues às pessoas, de modelos, de valores, portanto, o próprio mercado com certeza que é não digo um organismo, mas é um conjunto de agentes que têm muita preponderância sobre outros e acabam por fazer as coisas pender mais para um lado ou para o outro. O consumidor final, muitas vezes, imagino eu, a Filipa saberá melhor, porque lida com muita informação diariamente sobre estes assuntos, mas o consumidor final, pelo menos uma boa parte dos consumidores, acaba por agir pela influência que exercem sobre ele, mais do que pelas suas próprias decisões. Isto aplica-se a muitas coisas na vida. Eu gostava de introduzir aqui um texto que me ocorreu hoje, quando estava a pensar neste assunto, que é o texto no Antigo Testamento que fala de venham comprar sem dinheiro. Lembram-se de onde é que é esse texto? Eu fui buscar uma paráfrase, portanto, eu agora, para poder consultar a paráfrase, provavelmente a minha imagem desaparece por uns momentos, que não se perde nada, e aqui diz em Isaías 55:4, esta paráfrase diz assim: todos vocês que têm sede, venham para perto da água. Vocês não têm dinheiro? Venham mesmo assim, comprem e comam. Venham, comprem vinho, comprem leite, e sem dinheiro. É tudo de graça. Porque gastam dinheiro em comida que não presta. E o vosso dinheiro ganho com tanto sacrifício em algodão doce. Ouçam bem, comam do bom e do melhor, encham o prato apenas com comida de qualidade, prestem atenção, cheguem perto aqui agora, ouçam atentamente as minhas palavras, que dão ânimo e sustentam a vida. É uma paráfrase interessante do Eugene Peterson, da mensagem, que traz um texto conhecido por nós na versão Almeida mais clássica, mas muito interessante esta ideia de que podemos comprar sem dinheiro, ou pelo menos há aqui um estímulo à nossa imaginação, né? De que podemos ir buscar satisfação, podemos buscar até fastio, imagino, sem termos necessariamente que estar o tempo todo numa lógica de aquisição e acumulação. Até porque aquilo que é essencial à vida humana, não apenas a vida, a nossa componente mais animal, sobrevivência do nosso corpo, mas também nem só de pão vive o homem, não é? Aquilo que nos faz levantar da cama, que nos faz viver às vezes mais anos, porque temos mais estímulo para agarrar a vida, aquilo que nos faz viver com mais qualidade, muitas vezes, se calhar quase sempre, tem pouco a ver com a quantidade de coisas que nós adquirimos e mais com este sentido profundo de propósito, de sentido da nossa existência, da maneira como nós articulamos a nossa identidade e a vivemos nas circunstâncias do dia a dia. Portanto, deixo isto aqui porque pareceu-me que era um texto oportuno no contexto de um dia que procura combater o consumismo e as consequências do consumismo, as causas e as consequências do consumismo dentro de nós. Eu estava a pensar aqui nos tempos de guerra, por exemplo, de racionamento, quando é por motivo de força maior, as pessoas adequam os seus comportamentos à necessidade do momento, não é? Portanto, quando há falta de produtos essenciais, há escassez, então eu lembro, portanto, em Portugal chegou a haver racionamento no tempo da guerra, portanto há umas senhas e as pessoas depois trocam umas senhas com outros, tu tens disto, eu não tenho necessidade daquilo e tal. Então parece que só quando nós
perante uma guerra ou perante uma circunstância completamente inultrapassável no momento, nós até adequamos os nossos comportamentos à necessidade do momento. Mas parece que temos mais dificuldade em fazê-lo de modo próprio, por nossa própria vontade. Muito em parte, e nós não prestámos muita atenção a isso, e o Alfredo lembrou-me muito bem, a questão da publicidade, nós somos muito induzidos, e há gente que é muito suscetível, muito manipulada pelas formas publicitárias, de forma a que pensam que se não são gente se não tiverem este produto. Não são gente se não tiverem o último modelo do telemóvel ou o último modelo do carro, ou não são gente, ou que são menos gente, não é? E isso é uma questão de infantilidade, de pensamento, não é? É muito complicado. E também estava aqui a pensar num outro texto bíblico interessante do Antigo Testamento, que foi quando aqueles jovens judeus foram levados para o exílio na Babilónia, e foram levados, eles naturalmente havia a intenção, eles eram da elite judaica e portanto havia a intenção do imperador de treinar aqueles jovens para depois, que era uma prática que existia na Babilónia, para depois voltarem mais tarde para as suas terras e serem uma espécie de braço direito do imperador, de confiança, enfim. E foram convidados para o palácio e para comerem um banquete, e eles recusaram comer determinados produtos que foram apresentados na mesa, porque iam contra as suas convicções religiosas, contra a sua tradição. E é curioso que a sua tradição era uma tradição de maior frugalidade. Não é? Tanto que o homem que estava encarregue, a pessoa, o funcionário, o chefe, enfim, não sei se da cozinha, que estava encarregue daquela situação, ficou muito preocupado e disse assim, se vocês não comem, só comem essas coisas vegetais e não sei o quê, não comem estes acepipes que estão aqui, amanhã vocês aparecem com um rosto assim mais magro, mais mal parecido, e depois eu é que fico mal perante o imperador, o que é que eu vou dizer? E o bom do Daniel, um desses jovens, disse assim, não, vamos durante uns dias, vamos experimentar. E tu vais ver que nós não ficamos nada com o mal parecer. E assim aconteceu. Então, eles recusaram isso por princípios religiosos. E porque é que nós não recusamos também o excesso, o consumismo, em nome do bem comum, de certa forma, né? Em nome do bem comum, acho que isso seria muito, muito importante. Do bem comum e do nosso próprio bem. Não é? E do nosso próprio bem, sim, exatamente. As duas coisas. E do planeta também. Pronto, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Quero agradecer ao Alfredo e à Filipa também. Hoje a Célia Costa não esteve connosco por impossibilidade, estará connosco com certeza no próximo dia, 2 a 15 dias, que será no dia 11 de dezembro. É o último Reflexos deste ano civil, uma vez que depois, 15 dias depois, calha em cima do dia de Natal, 15 dias depois em cima do dia de Ano Novo, portanto só voltaremos depois disso. E, portanto, a próxima conversa que nós vamos ter vai ser centrada nas questões do Natal, à volta do Natal, e todos estão muito convidados, e muito obrigado por nos terem acompanhado esta tarde. Obrigado e boa tarde, até à próxima. Deus. Obrigada. Bom fim de semana. Bom fim de semana.